semeando para colher. E hoje a nossa palavra é semeando o Evangelho. Logo, logo teremos a televisão lá na frente, novamente, aí eu não preciso ficar olhando para trás, né? Então, é semeando o Evangelho. Este é o tema da mensagem de hoje, dentro do tema geral, que é semeando para colher. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quero, em nome de Jesus, ratificar a minha entrega total e irrestrita ao Senhor. Pai, eu quero te pedir que tu renoves as minhas energias e me dê da tua unção, e que tu prepares também cada coração para receber a tua palavra. Ministra-nos, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A Igreja de Jesus Cristo, ela possui uma missão. Qual é a missão? Fazer o nome de Jesus conhecido. Fazer o Evangelho de Jesus Cristo conhecido. Esta é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre, quando eu falo sobre esse assunto, eu dou um exemplo que vocês já conhecem. Eu sempre gostei de jogar futebol, mas eu nunca joguei bem. A minha posição sempre foi a de reserva. E aí o time estava jogando, estava ganhando, e um colega do meu time se machuca. E aí fala, entra Noidi. E a hora que entra, começa a mudar o placar. E o meu time perde. Perna de pau. O time estava ganhando. Foi o Noidi entrar em campo, acabou o jogo, perdemos. O Evangelho de Jesus foi pregado. E em menos de 4 décadas, toda a nação existente na época já tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Há uma ordem que o Senhor Jesus deixou para nós. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz assim: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Evangelho, na realidade, não são apenas os 4, mas o Evangelho é o conjunto de doutrina, de ensinos da parte de Jesus. Às vezes nós falamos as boas novas do Evangelho. Isso é redundância, porque Evangelho quer dizer boas novas, boa notícia. Por exemplo, na Grécia, se uma menina chega e fala para a mamãe, mamãe, eu tenho um evangelho para você, arrumei um namorado. Bom, pode ser um evangelho ou não, né? Mas suponhamos que seja um bom partido, então tem um evangelho, tem uma boa nova, arrumei um namorado. O marido chega em casa e fala para a esposa, querida, eu tenho um evangelho para você. Eu tenho uma boa nova, eu tenho uma boa notícia, arrumei um emprego. Então é o Evangelho da salvação, a boa nova, a boa notícia da salvação, de que há um só Salvador e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Há um só Evangelho, embora existam maneiras diferentes de anunciá-lo. De época em época, com a mudança de cultura, muitas vezes muda a forma da propagação do Evangelho, mas o Evangelho é o mesmo. Por exemplo, alguns anos atrás, na minha adolescência, eu morria de vergonha, mas eu ia. Era comum a evangelização ser feita em praça pública. Então reunia-se em praça pública, e, aliás, mesmo depois de pastor, eu me lembro em Tupã, eu em cima de um caminhão, um coral junto, numa praça pública, e a gente pregando o Evangelho. Na década de 70, trabalhou-se muito a questão das 4 leis espirituais,
nós éramos orientados a sair, e o primeiro que a gente encontrava, a gente apresentava as 4 leis do Evangelho, apresentava a salvação para desconhecido, perguntava se queria aceitar a Jesus. E hoje, por exemplo, o motivo, a maneira de evangelizar, ela é mais focada na amizade, para amigos, gente conhecida. Trabalhos também que a gente fazia de evangelização, que eram concentrações, campanhas evangelísticas. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer uma campanha evangelística aqui e vamos convidar o reverendo Augusto Nicodemos para vir pregar. Quem vem ouvi-lo? Os crentes de outras igrejas. Agora vem Hernandes Dias Lopes, quem vem? São os crentes. Então não atrai os não evangélicos, os incrédulos. Os incrédulos hoje são alcançados por nós, pelas amizades, pelo companheirismo. E é uma coisa que muda tanto, interessante. Quando vinha algum visitante na igreja, na semana seguinte, o pastor já estava lá visitando, já acompanhando. Mas eu tenho tido a seguinte experiência de alguns anos para cá. Veio visitante. Eu vou durante a semana visitar, não volta mais. Por quê? Porque eu não sou ainda amigo dele, amigo dela. Um pastor chegou, que é isso? Vai invadir na minha casa. Mas quando vai um amigo, o amigo vai na casa do outro amigo com mais facilidade. Convida para vir na sua casa, vem com mais facilidade. Então, queridos, o evangelho é um só, mas nós precisamos também aprender a viver, a experimentar e a exercitar cada momento da vida. A verdade, queridos, é que muitos estão perecendo por causa do pecado, mas Deus ama todos, e Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. E os que rejeitam a Cristo estão rejeitando a salvação, o céu, a eternidade com Cristo. Semear o Evangelho é missão da igreja. Cristo chama do mundo um povo para si. Chama e depois ele envia novamente esse povo para o mundo para anunciá-lo como único e suficiente Salvador. Então, a igreja é isto, sabe? Deus escolhe alguns do mundo, vem, aceita, prepara e volta para o mundo, para anunciar Jesus Cristo. Então, a igreja é o agente que Cristo escolheu para anunciar o Evangelho. É responsabilidade nossa, da igreja. Porém, muitas vezes nós temos falhado, quem sabe em razão de conformarmos-nos com o mundo, vamos ficando igual, veste-se igual, faz negócio igual, namora igual, peca igual, então vai se assemelhando ao mundo, de tal forma que não tenha muita diferença entre o cristão e o não cristão. Ou então, queridos, porque se isola, fica fechado dentro de um gueto, cantando, somos um pequeno povo muito feliz, e se quiser ainda põe o refrão de Roberto Carlos, quero que você me aqueça neste inverno, e que tudo mais é para o inferno. Eu estou salvo, eu aceitei, eu quero, os outros que vão para o inferno. Isola-se, não tem relacionamento, amizade. Nós somos chamados por Jesus para voltar para o mundo e fazer diferença, no meio que nós estivermos. Não é voltar para fazer o que o mundo faz, mas para anunciar ao mundo a verdadeira salvação é somente em Cristo Jesus. Então só há um meio para a salvação, é Jesus Cristo, e somente os cristãos têm esse conhecimento. Somente o cristão sabe
conhece, experimenta que Jesus é o único que pode nos salvar. Portanto, queridos, não evangelizar é um ato de egoísmo. Eu estou salvo, eu vou para o céu, o resto é o resto. A igreja que não evangeliza não cumpre a sua missão. Essa é uma responsabilidade nossa e nós vamos bater nessa tecla até que nós saímos da nossa zona de conforto. Pastor, mas agora nós estamos com um espaço pequeno. Não pode ser desculpa. Se for preciso, faremos 3 cultos. Quanto for necessário. Mas nós não podemos usar isso como desculpa. Salão social, coloca cadeiras lá, pode ficar, aliás, por enquanto até mais fresquinho, depois que tiver o ar-condicionado, todos quererão vir para cá, mas nós não podemos usar de desculpa de que não tem espaço. Então, semear é anunciar Jesus Cristo como Salvador e Senhor, com o intuito de persuadir as pessoas a renderem-se e a reconciliarem-se com Deus. Proclamar Jesus como Salvador do mundo, Jesus é o Salvador do mundo, mas isto não é afirmar que todos os homens automaticamente, ao final de tudo, serão salvos. Não é isto. O Evangelho é anunciado para todo mundo, Jesus veio para salvar o mundo, mas nem todos são salvos. Há uma só maneira de ser salvo, recebendo Cristo Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador. Então a nossa responsabilidade é no sentido de proclamar o amor de Deus aos pecadores e convidá-los a se entregarem a Jesus, renderem-se a Jesus, colocarem as suas vidas nas mãos de Jesus. Semear o Evangelho é comunicar ao pecador a respeito da sua condição de escravo, de pecador, da sua natureza, da consequência do pecado. Semear o Evangelho é também falar do amor de Deus e da sua providência em Cristo Jesus, que veio para nos salvar. Agora, queridos, depois da conversão, o pecador deve ser levado a um compromisso de associar-se, de achegar-se ao corpo invisível, ao corpo visível de Cristo, que é a igreja. Então, esta é a primeira parte, anunciamos o Evangelho. E agora desafiamos as pessoas para também vir para a igreja de Cristo Jesus. E ali deve ser discipulado e levado a um desenvolvimento, amadurecimento da fé em Cristo Jesus. Até Efésios 4, versos 12 e 13. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muito bem, queridos, eu disse para vocês que houve uma época que nós éramos ensinados a evangelizar no sentido de encontrar alguém que estivesse no ponto de ônibus, na rua, na fila do banco, e a gente apresentava o plano da salvação e convidávamos: agora você ora entregando a sua vida para Jesus. Muito bem, agora você entregou a sua vida para Jesus, procure a igreja mais perto da sua casa. Queridos, não funciona isso. Não funciona pelo seguinte: primeiro, nós não podemos dizer procure a igreja perto da sua casa, porque existem tantas igrejas esquisitoides que às vezes é um risco dizer você procure uma igreja perto da sua casa. Segundo lugar, queridos, é difícil para a pessoa ir. Ela não se sente muita vontade de chegar num lugar, entrar, se sentar, fica constrangido. Não, a evangelização começa, a semeadura começa anunciando
e depois agora vem comigo, eu vou cuidar de você, eu vou orar por você, eu vou te ajudar a desenvolver-se, eu vou discipular você. Quando a gente planta uma florzinha, alguma coisa que a gente planta, a gente precisa cuidar. Eu disse esses dias que eu tenho uma horta na minha casa, e não basta eu jogar a semente ali na horta, é preciso que eu todos os dias eu regue aquela horta. Tem algumas verduras que elas até aguentam um pouquinho mais. Por exemplo, eu tenho rúcula. A rúcula, ela é mais resistente um pouquinho. Mas eu tenho também o almeirão, eu tenho o hortelã. Ontem, trabalhando aqui, eu não aguei. E quando eu chego em casa à tarde, principalmente o hortelã, o almeirão, está tudo murchinho, caidinho. Aí depois eu jogo água ali, fica tudo vivo de novo. Sabe, é dessa forma que nós evangelizamos, anunciamos, propagamos. Agora eu vou cuidar de você. Então, essa é a questão da evangelização. Vamos ganhar o mundo para Cristo, ótimo, mas comece pelo primeiro. Comece pelo primeiro, para que nós possamos dar conta, um a um, até que cheguemos à unidade da fé, até ao amadurecimento. Então, comece pelo seu amigo, pela sua amiga. Vamos, eu vou cuidar desse daqui. Ele vai aceitar a Cristo Jesus, eu vou discipular, vou orientar, até o dia em que ele estiver também saindo e evangelizando e discipulando outros. Então, evangelizar, semear, não é apenas associar-se à igreja. Joia, está aqui, mas nós precisamos cuidar para que cada um cresça, amadureça, para que também possam produzir. Agora, por que nós devemos evangelizar? Evangelizar é, em primeiro lugar, porque é um mandamento que o Senhor nos deu. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, digam, ai de mim, ai de mim, se não pregar o evangelho. Mateus 28, verso 19, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, ide, vai, prega e depois ensina. Ensina, é uma responsabilidade, tanto do ide como do anunciar, meu e seu. É nossa responsabilidade. Nós não temos como impor às pessoas algo que elas não querem. Mas nós devemos sim ensinar, mostrar que existe uma opção melhor de vida. E essa opção é Cristo. Nós apresentamos esta opção, e a pessoa é quem vai decidir. Alguns ouvirão a mensagem, entenderão, aceitarão, mas outros não entenderão ou não aceitarão. E é por isso que Jesus disse lá em Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós vamos e pregamos e deixamos, é uma opção, a pessoa se receber ou não receber. Nós não temos como impor, nós não sabemos quem vai receber, quem não vai receber, quem o Espírito Santo vai tocar, quem não. Então a nossa parte é anunciar o bendito evangelho. Nós não temos como obrigá-los a crer, e nem tampouco julgar porque não creem, mas sim devemos anunciar o evangelho, acreditando, crendo que eles vão receber esta mensagem. Em Ezequiel 33, versículo 8, diz assim: se eu disser ao ímpio,
o ímpio certamente morrerá. E se tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da sua mão. Então nós precisamos avisar, anunciar o ímpio. Ele fica agora com essa responsabilidade, mas nós tiramos de nós este sangue. Então, semear é um ato de obediência a Cristo. Mas semear também é um privilégio meu e seu. É um privilégio que nós temos. Que privilégio gostoso pregar o Evangelho. Falar de algo que realmente faz sentido nas vidas. Nós fomos escolhidos para fazer esse trabalho. O que o Senhor fez por mim e por você é mais do que suficiente para cumprirmos essa missão. Quando nós nos lembramos de quem éramos nós, na nossa situação sem Jesus, da onde Jesus nos tirou, da onde nos colocou, para onde nos levará, nós somos agradecidos a Deus. Portanto, evangelizar é um ato de gratidão. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Ainda existem pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus, mas que Jesus quer salvá-las. Em João capítulo 10, versículo 16, diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas. Ainda tem gente perto de você que o Senhor quer salvar. Ainda tem gente dentro da sua casa que Jesus quer salvar. Ainda tem colegas de trabalho que o Senhor quer salvar. E Ele coloca a mim e a você nesses lugares tantos para que ali possamos pregar, semear o bendito Evangelho. Aliás, estima-se que mais de 2/3 da humanidade ainda estão por serem evangelizadas, sinal de que estamos falhando. Devemos evangelizar, porque amamos o nosso próximo e não queremos vê-lo perdido eternamente. O apóstolo Paulo, ele era dominado por esse amor, estava tão disposto a sacrificar a própria vida para a pregação do Evangelho. Lá em Atos capítulo 20, a partir do versículo 19, ele diz assim: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 20 ele diz assim: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Em nada considero a vida preciosa, nada para mim tem mais valor do que anunciar, do que semear o bendito Evangelho. Cabe ressaltar que o discurso do cristão, a pregação, a mensagem tem de estar alinhada com o seu testemunho, com a sua vida. Não é simplesmente falar, mas antes de falar, viver o Evangelho. Nós devemos pregar o que vivemos e vivermos o que pregamos. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ouvir o Evangelho, porque não vê o Evangelho sendo realizado na vida de quem prega. Então, queridos, pregar o Evangelho, semear, é um privilégio. O apóstolo Paulo diz que ele fazia isso com sofrimento. Um exemplo que nós podemos dar é a questão de filhos que nós temos,
Todo casal vem, no início os dois se curtem, mas logo começam a sentir a necessidade de ter filhos. Está faltando alguma coisa. Queremos ter filhos. E fazem tratamento. E às vezes tratamentos caros. Tratamentos dolorosos. Mas eu quero ter um filho. Na hora de dar à luz, é um sofrimento, é uma dor. Mas que prazer quando pega o seu filhinho no colo. Nunca sai da minha mente a imagem do nascimento dos meus filhos. Hoje já são criados, já tenho netas, mas aquela imagem do bebezinho, a gente olhando, é meu filhinho, é meu filhinho. Alguns casais querem filhos e não conseguem. Mas tem o seguinte: espero que eles façam a parte deles. Fazem a parte deles, mas só gerará se Deus der o sopro. No evangelismo, na semeadura é isto, queridos. Nós vamos fazer a nossa parte, crendo que isto acontecerá, mas nós vamos fazer a nossa parte. E que alegria, queridos, quando a gente tem o nosso filhinho nascido, mas que alegria quando nós vemos os nossos filhos na fé. Esta semana, um colega, um pastor daqui de perto, alguns anos atrás ele começou o Ministério de Igreja em Células e me convidou para ir falar sobre célula na igreja dele. Fui e está trabalhando, a igreja está muito grande, crescida, e agora ele tem falado sobre célula. E ele fez um congresso aqui no interior de São Paulo, e apareceu ele com um outro pastor. E eu escrevi para ele. Quase todos os anos eu prego na igreja aqui em Piracicaba, desse irmão que iniciou a igreja em célula e agora tem feito também outras campanhas. E eu escrevi para ele: irmão, esse pastor que está com você na foto recebeu a Cristo Jesus na sala, a família dele, aliás, a família dele recebeu a Cristo Jesus na sala da minha casa, num protótipo de célula. Graças a Deus. Então, queridos, quando nós anunciamos o Evangelho, nós não sabemos, alguns podem não aceitar, muitos vão aceitar, alguns nós veremos e outros nós não veremos, outros vão colher, mas nós não podemos deixar de semear. Agora, como último tópico, eu gostaria de falar com vocês sobre o Espírito Santo e a semeadura. Todo o nosso trabalho evangelístico de semeadura não produzirá fruto se o Espírito Santo não agir. Por isso, o que nós precisamos clamar: Espírito Santo de Deus, aviva a tua igreja. Espírito Santo, desperta a nossa igreja. É o Espírito Santo quem vai tirar-nos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Senão a gente fica aqui, é isso mesmo, mas é o Espírito Santo quem vai agir na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, tirando-nos do comodismo. Em segundo lugar, capacitando-nos para a semeadura. Depois de um tempo de casado, a gente sente a necessidade de ter filhos, mas será que eu estou preparado? Ai, que responsabilidade. Olha, e é uma responsabilidade muito grande, mas a gente vai, se arrisca, vai, faz, e Deus abençoa. Queridos, o preparo que você precisa para falar do Evangelho é você tê-lo no coração, viver isto. Comece a falar que Deus vai te capacitar. Se proponha a acompanhar uma pessoa e Deus vai te acompanhar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo vai preparar o coração das pessoas para receber. Então nós precisamos e desse agir do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero terminar citando um parágrafo do que ficou conhecido como o Pacto de Lausanne. Em 1974, 150 pastores e líderes de mais de 150 nações
participaram de um congresso internacional de evangelização mundial em Lausanne, na Suíça, para estudar, aprofundar-se na questão da evangelização. E no documento eles escrevem assim: estamos profundamente arrependidos e envergonhados por nosso fracasso e desafiados pela tarefa inacabada da evangelização. Eu penso que esta é a palavra para nós também. Estamos profundamente envergonhados por nosso fracasso e desafiados pela tarefa inacabada da evangelização. Por isso, o meu desafio nesta noite é o desafio de Deus para cada um de nós. A tarefa ainda não acabou e nós somos desafiados a semear o bendito Evangelho. É o Evangelho de Jesus que vai fazer diferença na nossa sociedade, no nosso país, na vida das pessoas. Mas para isso, nós precisamos do Espírito Santo de Deus agindo no nosso coração. Eu quero convidar você agora, queridos, para colocar a mão no seu coração e reconhecer que isso é missão sua. Convidar o Espírito Santo para agir na sua vida e dizer: eu quero nesta noite reconhecer o meu compromisso, a minha responsabilidade com a semeadura. Eu quero sair daqui com essa disposição no coração. Não vou me calar, não vou me conter. Eu quero ser um semeador do bendito Evangelho, porque eu creio que o Evangelho faz a diferença na vida das pessoas. Ore nesse sentido, peça para que Deus trabalhe no seu coração. Assuma esse compromisso diante do Senhor, para com alguém da sua família. Lembre, pense no nome de alguém que você quer falar do Evangelho, quer semear o Evangelho. Pense em nome de alguém da sua família, dos seus relacionamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esta palavra não volte para o Senhor vazia. Quero te pedir, em nome de Jesus, que ela não volte para o Senhor vazia. Ó Espírito Santo de Deus, mova os nossos corações. Eu quero convidar aqueles que entenderam esta palavra, reconhece que ela é para você, e queiram assumir este compromisso de ser um missionário, compromisso de semear o bendito Evangelho, de não perder a oportunidade. Eu quero ser um semeador do bendito Evangelho. Quem quer assumir este compromisso, reconhece que você tem responsabilidade nessa missão. Fica em pé em nome de Jesus, e eu quero orar por você, para que Deus te use na missão de semear. Estando nós ligados a Jesus, como ramos à videira, por certo haveremos de frutificar, permanecendo em nós sua palavra, que é fiel e verdadeira. Nossas vidas vão ao Pai glorificar. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto, e o nosso fruto permaneça. Jesus chamou-nos para que saiamos e demos fruto que permaneça. Jesus, querido Deus, clamamos, queremos cumprir essa tarefa, queremos semear o Evangelho. Obrigado porque foi semeado no nosso coração e produziu frutos. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir essa missão, em nome de Jesus.